O Jornal do Meio-Dia está de volta e uma decisão que pode destravar investimentos aos pequenos municípios brasileiros está sendo discutida. Cidades com até 65 mil habitantes e com pendências fiscais voltarão a ter acesso a convênios, programas federais e emendas parlamentares. Essa medida foi confirmada depois que o Congresso derrubou um veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deste ano. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Emerson Maninho. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Presidente, essa derrubada desse veto aí do presidente Lula da LDO lá no Congresso Nacional beneficia quantos municípios aqui de Mato Grosso? Olha, essa pauta foi uma das pautas que nós levamos para a marcha, né, em maio agora, organizada pela CNM. O que é essa marcha, rapidamente, para explicar? Onde os municípios de todo o Brasil, através das associações aqui da AMM, levam as pautas em comum dos mais de 5.500 municípios. Cada município tem a sua prioridade, a sua pauta no dia a dia. Aqui em Mato Grosso, somos em 142 municípios, cada um tem o seu dia a dia. Porém, existem pautas no Congresso que impactam todos os municípios brasileiros. Então, nessa reunião que nós fizemos lá, nesse encontro, Camila e Jorge, foi no sentido que, para que nós possamos o quê? Algumas pautas bombas que estavam tramitando no Congresso não serem votadas e alguns vetos que o presidente fez, se a gente rever essa situação do veto, da derrubada do veto dos municípios de até 65 mil habitantes receberem repasse e recursos, às vezes com a inadimplência. Não é que o município está fazendo algo de errado que está inadimplente. Às vezes uma medida na certidão de 20 anos atrás, algum erro lá de 10 anos atrás, impacta naquele dia que o recurso vai entrar na conta, você está sem a certidão plena. Isso faz com que hoje, o município de até 65 mil habitantes, que são aqui mais de 132 municípios do Mato Grosso, são de até 65 mil habitantes. Ou seja, às vezes naquele dia o município está com alguma pendência, um envio de algum arquivo, ou seja, não está com a certidão plena ali. Aí o recurso que você consegue da saúde bate na conta e volta. Com essa derrubada do veto, para que possa receber as emendas e as transferências especiais e os repasses para que os municípios tenham condições de executar os planos, os projetos, as obras importantes no seu dia a dia. Então, essa conquista é para fazer justiça com os municípios pequenos. Por exemplo, às vezes você está com uma certidão ali que tem um atraso de envio algo lá da Previdência ou lá do consórcio, que não tem nada que impacta na prefeitura. Por causa desse atraso de um dia, 2 dias, às vezes, numa certidão, você fica sem a certidão plena. E aí você estava impedido de receber um recurso, um convênio para a saúde, na área da assistência social, na educação. Com isso, agora, esse recurso entra. Então, a prefeitura tem esse dever de cuidar da certidão, porém, o gestor, a população não pode ser penalizada naquele dia, neste ano agora, nós estamos falando, talvez por um erro lá do passado. Então, essa derrubada do veto foi uma das pautas que nós levamos para a marcha em Brasília dos municípios. Presidente, houve uma recente decisão do governo de Mato Grosso sobre a questão do congelamento do FETAB. Sabemos que esse imposto é destinado ou deveria para a infraestrutura, construção de estradas, e sabemos que Mato Grosso ainda tem um déficit nessa logística, obviamente. A exemplo atual, a MT-170, que está sendo até investigada, fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, e no norte aqui de Mato Grosso. Como o senhor vê essa questão? Esses recursos realmente não seriam necessários? De onde que o Estado vai tirar? E já existe essa confirmação de que serão destinados? Porque precisamos desse envio de recursos, certo? Exatamente. Nós estamos falando de uma malha rodoviária de mais de 32 mil quilômetros aqui no estado de Mato Grosso, entre estradas estaduais, municipais. E dessa malha viária tem muita estrada de chão ainda, principalmente as vicinais municipais. O que nós conseguimos este ano com o governo do estado foi a reedição do decreto, né, do Fundo do Transporte, do Fundo Municipal do Transporte. O que a MM fez? O FETAB diesel, ele foi decretado inconstitucional em 2024. Nós conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça, prorrogar ele até dezembro esse repasse. Em 2025, o governo do estado fez um decreto passando a diferença desse recurso que vinha no fundo, né? Uma parte foi no ICMS, uma parte foi agora
para o Fundo Municipal de Transporte. A EMM fez uma grande força-tarefa para que os 142 municípios criassem os fundos municipais de transporte, para que o Estado, através do fundo estadual, repassasse esse recurso. E neste ano, né, nós fizemos a reedição deste decreto para 2026, para que os municípios tenham acesso a esse recurso para dar condições de dar manutenção nas estradas rurais de todo o Estado. O nosso trabalho em frente contra a EMM agora é desenvolver um trabalho junto ao governo do Estado este ano, para que o próximo ano, ou este ano ainda se a gente conseguir, mas como é um ano eleitoral, a gente sabe que tem alguns impedimentos, para que nós possamos, a partir do ano que vem, né, ter o acesso mensal deste recurso do FETAB. O FETAB, para quem não sabe, é o imposto, que é algo que você vai vender uma cabeça de gado, um boi, uma vaca, você paga uma porcentagem, o saco de soja, do milho, do algodão, esse recurso vem para o Estado, né, tem aí a manutenção de estrada, rodovia, ponte, habitação, e nós também, os municípios querem uma parte deste recurso para que nós possamos dar a manutenção com qualidade na malha viária dos municípios. Então, esse é um trabalho que nós estamos construindo na MM para apresentar para o governo do Estado uma solução frente às dificuldades que nós estamos tendo aí, frente às estradas, que é uma malha viária muito grande. Presidente, por falar em estradas, teve uma denúncia aí gravíssima na MT 170, onde ali no trecho entre Castanheira e Juruena, o asfalto virou farelo. E o presidente do Tribunal de Contas está fiscalizando em loco o que aconteceu numa obra que gastou mais de 100 milhões de reais. Lá na Associação dos Municípios, o senhor tem recebido reclamações também dos prefeitos sobre outras estradas no estado de Mato Grosso? Porque parece que tem mais problema, não é? Isso. Por onde o prefeito vem para a capital, se passa alguma estrada que seja ruim, é natural que tenha essa reclamação. Eu acredito que o Tribunal de Contas está no papel certo de fazer essa fiscalização, até porque a empresa que fez o asfalto, ela tem que ter a garantia, num período de prazo, de dar a garantia da qualidade da obra. Eu acho que é importante que ela possa fazer a repasse. E faltou fiscalizar também, não é, presidente? Isso. Então tem que fazer esse trabalho, é importante o Tribunal estar fazendo, até para estar alertando o poder público, tanto o municipal, tanto o estadual, de que tem muita obra em andamento e tem que estar de olho em tudo e cobrar que a empresa faça o senhor é ex-prefeito. Como é que o poder público, no caso o governo do estado, ele recebe uma obra de pavimentação que, com menos de um ano depois, o asfalto vira farelo? Por que é que isso ocorre? Pois é, aí que está o detalhe. No dia que você recebe a obra, faz todo o trabalho de fiscalização e está tudo ok. Agora, existem algumas situações em vários cantos do estado, por exemplo, a questão do tráfego acima da permitida, do asfalto. Então, tem várias coisas aí. E o estado é muito grande também, nós temos algumas regiões que têm mais cursos de água, menos cursos de água. Não é que isso seja uma justificativa, cada caso é um caso, mas eu acredito que a Cinfra tem uma baita de uma estrutura grande de engenheiros que possam estar fazendo ali. Agora, no momento que você recebe a obra, muitas das vezes as obras Por isso que é importante um projeto adequado para cada tipo de solo, não é, Exato. Presidente? Você pega uma região lá do extremo noroeste, você não passa mais de 2 quilômetros, você tem uma grota, uma água, vamos dizer assim. No interior nós falamos grota, né? Então, tem região aqui do Cerrado que você anda 5 quilômetros até 10 sem passar por um curso d'água. Então, é outra realidade. Tem realidade que o município tem cascalho próximo, tem lugar que não tem, enfim. Então, você medir, às vezes, o estado de uma forma geral com a realidade daqui ou dali é um pouco complicado, porque o estado tem dimensões aí de um país. Então, eu acho que é importante, em cada passo a passo, a gente ter essa fiscalização e cobrar das empresas que façam as obras com qualidade. Se der algum defeito, que ela vai lá e faça a correção e entregue para a população uma obra de qualidade. É por isso que o governante de plantão deve chamar para a responsabilidade, né? Porque isso não é só um probleminha, como a gente ouviu recentemente do ex-governador. Agora, outras pautas estão em Brasília, presidente, também, sobre essa questão de pisos salariais, de incrementar, reconhecer certas categorias profissionais nos municípios. É muito válido, mas e o impacto disso na economia desses municípios, especialmente os menores, que é a ampla maioria aqui no estado? Isso está sendo considerado? É possível encontrar um equilíbrio? O que nós levamos para a marcha, junto com as demais associações, a MM defende isso, que se o governo federal, através do Congresso Federal,
irá aprovar medidas, né, na valorização do servidor, um piso de categorias, nós não somos contra, pelo contrário, somos favoráveis. Porém, o que o governo federal possa repassar essa diferença, Camila, para que os municípios, principalmente, Lúcio, aquele município que não tem uma arrecadação estruturada. Você tem municípios aqui que tem um território grande, só que a arrecadação pequena, que depende do FPM. Então, já que é para fazer a valorização do servidor de uma forma geral, de categorias específicas, que tenha tramitando no Congresso, que o governo destine um recurso para compensar, né, esse município, porque não são todos os municípios que têm uma receita boa. Na sua avaliação, estatísticas, obviamente, com base em dados, a maioria dos municípios de Mato Grosso não tem condições? Não tem condições. Nós estamos falando de 100 municípios aí. 100 municípios. Que vivem da questão do FPM, né, que vive dos repassos de CMS. Então, você criar uma conta para o prefeito, ou a prefeita ali, o gestor daquele momento, poder cumprir e pagar sem estar no seu orçamento é difícil. Você vai estar colocando o gestor em uma situação de improbidade, alguma coisa vai ter que deixar de fazer para cumprir, sendo que o governo federal tem que fazer esse repasse. Só para você ter noção. Quem está fazendo assistência social hoje no Brasil, em especial aqui no Mato Grosso, são os municípios, que tem o CRAS, que tem o CREAS, que tem toda uma equipe de aparato de servidores preparados, capacitados, para estar atendendo desde uma criança, né, desde uma mulher vítima de violência doméstica, desde um morador de rua, enfim, desde um idoso. E o governo federal vem passando, o recurso que vem passando, há muito tempo não tem uma melhora nisso. Então não dá para cobrir essa conta. Então o município já está fazendo esse trabalho de cuidar da assistência social do país. Mas o governo federal, na visão dele, ele fala, acho que o Bolsa Família é isso. O pé de meio, o Vale Gás, e isso não é assistência social. Isso, né, é um trabalho de projetos sociais, vamos dizer assim. Então os municípios estão arcando cada vez mais, contratando médico, assistência social, entendeu? Entre outros servidores, para ter esse atendimento. Então, o que os municípios levam para Brasília é o quê? Que a União possa estar repassando o recurso para que o município tenha condições de continuar fazendo esse trabalho com excelência, que o gestor já tem ali no seu dia a dia várias despesas, vários compromissos, recursos de convênios, obras em execução. Então, precisa de recursos, você não pode criar justamente uma conta e falar, está aqui, prefeito, paga essa conta, sem poder cooperar com essa conta. Então, nós defendemos que, se é para criar uma despesa para a prefeitura, que o governo federal repasse um recurso para que possa cumprir esse investimento, essa capacitação dos servidores ali, essa qualificação. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço mais uma vez o espaço e a gente segue ali na MM fazendo essa defesa incansável das pautas municipalistas. Muito obrigado, Camila. Obrigada. Boa tarde.